Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos encerrar aí uma semana, né? Nossa primeira semana de aulas. Nós vamos fazer aqui a correção da nossa avaliação diagnóstica, né? Nossa atividade diagnóstica, que foi realizada em sala de aula para quem foi presencialmente na segunda-feira. E eu pedi a vocês que fizessem aí, aos alunos que estão no online, no remoto, fizessem essa atividade, né, essa avaliação, respondesse e encaminhasse para mim até quarta-feira. Então, se você ainda não fez isso, envie para mim, certo? No e-mail maxnayara@yahoo.com. Se você tem alguma dificuldade com o e-mail, por favor, entre em contato comigo que eu te auxilio, tá bom? Eu te ajudo a aprender ali a mexer no e-mail. E envie para mim antes de fazer a correção, tá bom? Não vale pegar a correção, copiar e depois mandar para mim, tá bom? A avaliação diagnóstica, ela tem como objetivo aí analisar aquilo que você se recorda, tá bom? Então, se você não se lembrar de uma ou outra atividade, não tem problema, tá bom? Não vai valer nota. Ela tem um objetivo aí de analisar aquilo que você se recorda, você realmente aprendeu durante o ano que passou e os demais anos aí nos conteúdos de língua portuguesa, tá bom? Vamos lá? No início aí da nossa atividade, nós temos um texto, certo? Então vamos fazer aí a leitura do texto, acompanhe a leitura. Lembrando que sempre que vocês tiverem atividades com texto, nós vamos fazer a leitura aqui, tá bom? Porque essa dinâmica aí, essa metodologia, nós fazemos em sala de aula também. Então, é importante que você acompanhe a leitura, é importante que você leia o texto, tá bom? Para praticarmos leitura e interpretação, ok? Até porque as atividades aí têm como base, a maioria delas, o texto e questões gramaticais dentro do texto, tá bom? Vamos lá. Circule no texto os substantivos que encontrar. Nós vamos fazer a leitura do texto, vamos marcando aqui alguns dos adjetivos, tá bom? E aí vocês vão marcando aí eles. Vamos pegar aqui um marca-texto. Há umas centenas de anos, os índios... Olha, vamos marcar este substantivo aqui. Se você marcar outros também não tem problema, tá bom? Vamos marcando alguns. Os índios viviam sem cultivar a terra. Tampouco domesticavam os animais. Não fiavam nem teciam. Era um tempo quando ainda não construíam as malocas que tanto associamos a eles. Moravam em cavernas ou nas copas das árvores mais altas e frondosas, junto aos pássaros e longe dos animais selvagens que não subiam tantos metros acima da terra. Não subiam tantos metros. Nessa época, havia um pajé, chefe da tribo. Vamos aqui, nós temos tribo, chamado Sacaibu. Ele era muito sábio e, vendo que o local onde estavam não oferecia alimentos em abundância, resolveu levar seu povo para outras terras, numa região montanhosa, onde havia muita caça, água fresca das nascentes dos rios, próximos em grande variedade de árvores frutíferas, que dariam ao seu povo de novo, uma alimentação mais rica e equilibrada. Agora, a partir daqui, nós não vamos marcando. Acabaram por se estabelecer numa área verde, com mais plantas da região, próxima a um despenhadeiro que formava um abismo. Tão
íngreme que a tribo não conseguia descer. Lá, chegando Sacaibu, plantou a semente de uma planta que ele desconhecia, mas que lhe havia sido dada por Tupã. Vamos marcar este daqui. O trovão, o mensageiro que transmitia todas as ordens de Deus, letra maiúscula, né? Sacaibu ficou feliz ao ver que a semente em pouco tempo germinou e, passado algum tempo, se transformou em um arbusto frondoso. Para a surpresa de todos, ele dava flores diferentes, né? Vamos tirar esse uma aqui. Ele dava flores diferentes, tufos brancos. Só cortar aqui esse artigo errado. Curiosos com a aparência dessas flores, os índios colheram os tufos e começaram a imaginar o que poderia ser feito com eles. Eventualmente aprenderam a desfiar, tecer, trançar e descobriram que com essas flores podiam fazer cordas fortes que prendiam ou levantavam muito peso. Com as cordas, eles desceram ao longo do abismo e lá embaixo encontraram outro povo, muito adiantado, que logo lhes ensinou a cultivar a terra. Prontinho aí, ó. Nós temos todos os substantivos marcadinhos, tá bom? Em amarelo. E essa palavrinha aqui que nós vamos cortar em vermelho. Certo? Para você marcar os substantivos que você encontrar, tá bom? Não precisa marcar todos, só confirme aí se os que você marcou são estes aí, né? Está dentro destes aí. 2. Ainda no texto da questão anterior, identifique ao menos 6 adjetivos e escreva-os abaixo. Bem, os substantivos são palavras que nomeiam seres, certo? Então, o substantivo, ele é um nome. Nós marcamos aqui nomes. E nós temos uma classe de palavras chamada adjetivo, e os adjetivos servem para caracterizar e especificar aí os substantivos. E dentre esses diversos substantivos que nós marcamos aqui, nós temos adjetivos. E eu coloquei aqui alguns exemplos, né, na questão 6, porque está pedindo ao menos 6. Coloquei aqui 6, mas temos outros também, tá? Se você tiver colocado outros diferentes, não tem problema, desde que sejam adjetivos, tá? Temos aqui altas, frondosas, selvagens, sábio, montanhosa e fresca. Nós vamos observar aqui estas palavrinhas logo de início aqui no nosso texto, no primeiro e no segundo parágrafo, tá bom? Observem aqui em azul, certo? Nós temos aqui árvores altas e frondosas, então são características dadas aí a este nome, a esse substantivo, árvores. Animais selvagens, então selvagens aqui é o adjetivo de animais, do substantivo animais. Sábio, o Sacaibu, ele era sábio, então a característica dada aí a ele. Região montanhosa, montanhosa é o adjetivo do substantivo região. Fresca é a característica da água, é o adjetivo da água, tá bom? E nós temos outros aí também, certo? Vamos lá. 3. Além do que foi trabalhado nas questões anteriores, substantivos e adjetivos, o que mais você se recorda de ter estudado no ano passado na disciplina de língua portuguesa e produção textual? O que você se recorda aí de ter estudado durante o ano que se passou, os conteúdos, os gêneros textuais, os conteúdos gramaticais e linguísticos que foram vistos? Você trabalhou verbo, você trabalhou pronome, o que você trabalhou? Então, a resposta pessoal, tá bom? Cada um vai colocar aí o que lembra, certo? Mas tente se recordar aí o máximo de conteúdos que você estudou, tá bom? E aqui nós temos a quarta questão. Para marcar a alternativa que possui apenas pronomes pessoais. Pronome é uma classe de palavra, certo? E nós temos
alguns pronomes chamados pronomes pessoais. Eu quero que vocês identifiquem aí esses pronomes dessas alternativas e marquem aquela que tem apenas pronome. Observe a letra A. Letra A já começa errado, porque nós temos um verbo. Sair também é verbo. Ela é um pronome pessoal, mas nós temos flor, que é um substantivo, e aranha, que também é um substantivo. Então, não é a letra A, porque eu preciso daquela alternativa em que eu tenho apenas pronomes pessoais, ok? Vamos para a letra B. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Aqui eu tenho somente pronomes pessoais? Sim, com certeza. Nós temos aí pronomes pessoais, né? E apenas pronomes pessoais do caso reto, tá bom? Os pronomes pessoais, eles fazem referência aí às pessoas do discurso, certo? E eles podem funcionar como sujeito, né? Eles têm um importantíssimo papel na questão da escrita, né? Da coesão textual. Então, temos aí os pronomes pessoais. Letra C, vamos aqui só verificar as outras. C, azeitona. Azeitona é um substantivo, um nome. Então, já não temos todos como pronome. Maria, Maria é um substantivo próprio. Eu é pronome pessoal, mas eu precisaria que todos fossem, né? Amor, amor é um substantivo. O mi também é um pronome pessoal, porém do caso oblíquo, né? Aqui ele não pediu distintamente, né? Então, nós temos dois pronomes pessoais aqui, mas precisaria de que todos fossem. D, nós é pronome pessoal? Criar, criar é um verbo. Amarelo, amarelo aí é um substantivo, pode funcionar também como adjetivo, né? Diamante, diamante é um substantivo, é um nome, certo? Então, quarta questão, letra B. Agora vamos para a quinta questão. Explique com suas palavras o que são palavras oxítonas, palavras paroxítonas e palavras proparoxítonas. Aqui nós entramos nas classificações das palavras segundo a posição da sílaba tônica. Quando nós temos uma palavra oxítona, nós temos a sílaba tônica como a última sílaba da palavra é a sílaba tônica. Então, são aquelas em que a sílaba tônica é a última. Por exemplo, o que é a sílaba tônica? É a mais forte, né? Então, urubu, Paraná, Guaraná, etc. Lá no sexto ano, nós vimos algumas regras, né, de acentuação aí das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, é importante relembrar essas regrinhas também, tá? Vamos recordar aí. B, o que são palavras paroxítonas? As palavras paroxítonas são aquelas em que nós temos a penúltima sílaba como a tônica, como a mais forte. Então, são palavras que possuem a penúltima sílaba como tônica. Exemplo, automóvel, álbum, barco, carro. Observe que a penúltima é a mais forte. E palavras proparoxítonas. O que são palavras proparoxítonas? São aquelas em que a antepenúltima sílaba é a mais forte, a tônica. Por exemplo, pássaro, vítima, romântico e etc. Aqui nós temos a regrinha mais tranquila, né, de acentuação, porque todas as proparoxítonas recebem acento gráfico, tá bom? Então, lembramos aí, oxítona a última, paroxítona a penúltima e proparoxítona a antepenúltima sílaba tônica da palavra. 6. O que são verbos? Pessoal, nós vimos também ano passado uma classe de palavras chamada verbo. Então, verbos são palavras que indicam o quê? Ação. Nós vimos ali na questão 4 algumas palavrinhas que eu disse que era verbo. Vamos lá? Ó, ver, criar. Então, são palavras que indicam ação.
dançar, ler, ver, pular, criar. São palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Chover, trovejar, tudo isso é verbo. Então vamos aqui observar as nossas alternativas. A. Palavras empregadas para indicar quantidade, ordem, divisão ou multiplicação. Isso é verbo? Não é. Isso esse conceito aí é de uma classe de palavras que nós também vimos no ano passado, chamada numeral. O numeral é aquela palavra que indica ordem, indica quantidade, indica multiplicação e divisão, certo? Então isso daqui é numeral e não verbo. B. Palavras que indicam ação, estado, fato ou fenômeno da natureza. Exatamente isso que nós acabamos de falar aqui, que são verbos. Então, questão 6, letra B. C. Palavra, vamos tirar esse S aqui, tá bom? Palavra que substitui, representa ou acompanha o substantivo, indicando-o como pessoa do discurso. Pessoal, isso daqui é pronome pessoal, tá bom? Nós acabamos de ver na questão 4, certo? Esse é o conceito de pronome e não de verbo. Letra D. Palavras que acompanham, caracterizam e modificam o substantivo. Isso é adjetivo e não substantivo. Aliás, e não verbo, certo? Então, verbo aqui, letra B. 7ª questão. Relacione a primeira com a segunda coluna. E aqui nós temos hiato, ditongo e tritongo. Isso daqui é encontro e desencontro de vogais, certo? Vamos lá? O que é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba? Se eu tenho uma vogal e uma semivogal, eu tenho um ditongo. Ditongo é o quê? Letra número 2, perdão. Número 2 aqui na primeira posição, no primeiro espaço aí. Desencontro de duas vogais em sílabas diferentes. Nós vimos que quando nós temos duas vogais que na palavra ela está junta, mas quando eu separo a sílaba, elas ficam cada uma em uma sílaba, porque cada sílaba pode ter apenas uma vogal. Então, se tem duas vogais, elas vão ficar em sílabas distintas. Esse desencontro aí é chamado de hiato. Hiato número 1. Terceira e última opção aí, encontro de uma semivogal, uma vogal e outra semivogal na mesma sílaba. Então, tem uma semivogal, vogal, semivogal. Então, tem 3 sons vocálicos aqui, um mais forte e 2 mais fracos, né, que são as semivogais. Então, tem aqui o tritongo. Tritongo é o 3, tá bom? Então, a sequência aí é 2, 1, 3. E terminamos aqui a correção da nossa atividade diagnóstica, tá bom? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo durante o plantão, tá bom? Até a próxima aula e tenham aí um excelente final de semana.